E aí, moçada, tudo bem? Beleza com vocês? Todo mundo confinado nessa época aí difícil que nós estamos passando, né? Mas vamos dar prosseguimento às nossas aulas. O que eu vou fazer? Vou fazer uma retrospectiva daquela parte de geologia que nós já demos, certo? Por isso que eu gostaria que você tivesse a apostila junto com você, tá? O módulo 1. Eu vou trabalhar da temática 4 até a temática número 6, certo? Vamos tirar tudo quanto é dúvida. Aí eu trabalho geologia e já entro em geomorfologia. Combinado? Vamos começar então? Então você vê que aí nesse primeiro slide, você já vê a nossa esfera, né, que é o nosso planeta. Lembrando que a Terra ela tem uma idade entre 4,5 a 5 bilhões de anos. Então muita coisa aconteceu antes da própria chegada do homem, né? Outra situação, o nosso planeta, você lembra que eu falei em sala de aula? Ele é par em relação à questão geométrica. Todos os outros planetas têm mais ou menos esse formato geométrico que você está vendo, esférico, né? Tá bom? A imparidade está ligada ao que acontece interna e externamente, tá bom? Então essa é a primeira prerrogativa que a gente tem, né? Então aí na página número 18, dá uma olhadinha na sua apostila, na página 18, já demonstra como que foi constituído a crosta ou a litosfera. Então você lembra que a litosfera originalmente que era um magma, né, em estado incandescente, chamegante e fumegante, a um determinado momento, né, uma determinada era geológica, você lembra que são 4 das eras, né, nós já havíamos detalhado anteriormente, e na era paleozoica nós temos a formação da crosta, certo? E a própria divisão dela que vai ser explicada em Pangeia. Então, quando temos a formação da crosta, a crosta é essa fina película sólida, né, que você está observando aí. Ela é descontinuada porque ela vai ser dividida em placas tectônicas. Embaixo da crosta, ou seja, desse material sólido, você tem o material original. Então, esse material, o que é? É o magma, né? E você lembra que o magma é dividido em 3 partes. A parte em contato com a crosta é o manto. Lembra que a temperatura dele chega a quase 4.000 graus Celsius. Aí você tem uma camada intermediária, né? E até chegar ao núcleo, ou NIF, que é a mesma coisa. O núcleo ele tem uma temperatura estimada em torno de 6.000 graus Celsius. Então você lembra que a temperatura interna da Terra é igual à temperatura externa da nossa estrela, que é o Sol. Bom, então ela tem essa situação que você está observando. E aí a crosta, né? Uma crosta, lembramos o litosfera como queira. No desenho dá para você observar que a parte da crosta continental, que é chamada de CIAL, silício e alumínio, ela é um pouquinho mais espessa. Então ela tem assim entre 20 a 70 quilômetros de espessura. Sendo que o ponto mais alto, você lembra que é o Pico do Everest, que está quase 9 quilômetros de altitude. Tá? Então essa é a crosta continental, também chamada de CIAL, silício e alumínio. Só que 3/4 do nosso planeta, ele é composto por água, né? Então são os oceanos e os mares. Então aí a crosta ela é mais fina, então ela é menos espessa. Aí estima-se que a espessura seja em torno de 5 até 15 quilômetros, tá bom? Tá? Então esse desenho já demonstra para você a constituição da crosta e a sua solidificação. E essa solidificação, tá, trará agora os minerais, que nós vamos ver a partir do instante que nós temos as rochas, né? Então, gostaria que agora você pegasse a sua apostila, vá para a página número 20, dá uma olhadinha, que você vê o desenho que tem na apostila, ele bate com o desenho que está aqui no slide. Nós lembramos que o que são rochas? São agregados de minerais solidificados, né, com composição química definida, e essas rochas, elas acabam compondo a própria crosta e elas serão divididas, ou são divididas em 3 tipos, né? Então vamos começar com aquela que surge a primeira, que é a rocha magmática. Então as rochas magmáticas, lembramos, né, para vocês, que elas são divididas em rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. O exemplo maior é o granito. E você tem as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. E o exemplo melhor é o basalto, esse que tem mais a ver conosco, que é a rocha que está aqui no norte do Paraná,
Quando dermos a aula sobre o Paraná, a gente vai especificar mais sobre ela, porque aí tem a ver com a questão de solos, tá bom? Já que o solo já é um derivado diretamente da decomposição da rocha, tá certo? Aí das rochas magmáticas passamos às rochas sedimentares. Existem 3 tipos, né? Então por isso você tem todo o ciclo dela, lá, o ciclo das rochas. Então a rocha sedimentar, você lembra que ela é dividida ou em rocha sedimentar detrítica, é o caso do arenito, da argila, tá? Da areia, de um modo geral. Você tem as rochas sedimentares de origem orgânica, essa é mais importante para o vestibular, porque é aí que estão os combustíveis fósseis. Então eu só posso encontrar petróleo, carvão, xisto bituminoso, o próprio gás natural, nesse tipo de rochas que são chamadas rochas sedimentares. A única rocha sedimentar que não é de combustíveis fósseis é o calcário. Tá bom? Calcário é uma rocha sedimentar orgânica, porém não tem nada a ver com combustíveis fósseis, certo? E aí nós temos as rochas sedimentares de origem química, tá? Aquelas de caverna, lembra que eu expliquei? Estalactite, que vai do teto para baixo, ou estalagmite, né? Certo? Que vai do chão para cima. São rochas que têm como composição fundamental a mistura de água com carbonato de cálcio, tá bom? Por isso que é mais plausível de poder explicitar isso aí quando você está num ambiente de caverna, né? Aí você tem o geólogo que é especialista em caverna, e ele é chamado de espeleólogo, né? Ele tem essa formação para poder fazer o uso, ou mesmo o estudo desse tipo de rochas. Aí por fim nós temos as rochas metamórficas. Para ocorrer metamorfismo, há necessariamente a alteração de temperatura e pressão. Por isso que cada rocha metamórfica, ela vai ser, a gênese dela, a origem dela, tem a ver com uma rocha magmática ou com uma sedimentar. Exemplo, né? O granito, quando ele sofre metamorfismo, ele vai ser transformado no gneiss, que é aquela rocha que é usada na fabricação de brita, né? Paralelepípedo, etc. e tal, que é muito importante na construção civil. Já o calcário, se ele sofrer metamorfismo, ele vai ser transformado nessa rocha que também é usado em pisos, em pia, etc., que é o mármore, né? Lembra que tem vários tipos de mármores que a gente já havia explicado em sala de aula. E o outro que é a ardósia, né? A ardósia é uma rocha metamórfica. A origem dela tem a ver diretamente com a argila. A argila é uma rocha que, como a gente explicou, ela é uma rocha sedimentar de origem detrítica, certo? Então, quer dizer, olha a importância dessa questão de rochas, né? Tanto para a prova de geografia como a prova de química, sempre eles acabam cobrando isso, porque tem a ver com agregados de minerais, certo? Agora aquela parte geológica mesmo, né? Então, você lembra, uma das principais teorias para poder explicitar tudo aquilo que já aconteceu em nosso planeta antes da chegada do homem, são aquelas 3 teorias geológicas, né? Então você tem a teoria da deriva continental, que ela tem como principal pressuposto que todos os continentes formavam um só, né? Você sabe muito bem que é Pangeia, no outro slide a gente vai ver isso. Então todos formavam um só, isso, a formação, como disse anteriormente, só aconteceu na segunda era, que é a era paleozoica. Lembrando que a primeira era, né, que é a era pré-cambriana, é a formação da crosta e os escudos, certo? Então, e a parte da biologia, né, que é a parte dos animais que são protozoários, etc. e tal, uma vida mais primitiva, mais embrionária, tá? Mas as teorias geológicas, quase todas elas, né, você pegar a sua apostila, ela já começa a trabalhar na página 22, tá? Se você já dá uma manuseada, você já observa, onde essa teoria ela tem como principal pressuposto, né, vou mudar aqui, esse geólogo alemão chamado Alfred Wegener, né? Então quando ele formalizou essa teoria, né, no começo do século XX, causou um espanto enorme, imagina, todos os continentes. Mas a grande observação dele, tá, está principalmente no encaixe de 2 continentes, o continente africano com o continente sul-americano, tá bom? E aí você lembra que essa parte representada no slide é a parte de baixo de Pangeia, tá bom? Então, você lembra que Pangeia seria todos os continentes únicos. Aí na era mesozoica nós teremos a divisão de Pangeia, né? A parte de cima Laurásia, tá? Que
seria a América do Norte, a Europa e o continente asiático. E a parte de baixo é essa que você está observando, essa aqui inclusive geralmente até cai mais em vestibular. Por quê? Porque esse desenho que você também está vendo na apostila, tá? Onde nós temos aqui a análise dos fósseis encontrados em diferentes continentes, que hoje estão em áreas diversas, né? A própria Antártida aí justifica que ela nem sempre esteve lá embaixo, é sinal que ela já esteve grudada aí com Gondwana, né? A própria questão da Austrália, e você vê na biologia a diferenciação também de animais, né? Os animais característicos da Austrália, diferente de outros continentes, quer dizer, isso é tangível quando você entende a teoria da deriva continental. Por isso que quando ela surgiu, ela criou um impacto muito grande. Então, porque ela tem essa formalização, né? E mais a explicitação através dos fósseis encontrados em diferentes continentes, como você está observando aqui, tá bom? Então, essa é uma situação que a gente sempre tem que averiguar de uma maneira mais plena, né? Esse desenho da deriva continental, que você está vendo na própria página 22, ele estabelece todo o modelo evolutivo. Então, desde aquele primeiro que você está observando lá, né, do seu lado esquerdo aí da tela, que é o período Permiano, onde nós temos a formação de Pangeia. Então, isso aconteceu em qual era? Se você quiser colocar aí na própria apostila sua, né? Isso era Paleozoico, né? Nós tínhamos comentado isso com vocês. Bom, o segundo desenho, esse que está no centro aí da tela, isso já ocorre na Era Mesozoica. Então, na Era Mesozoica, o que nós temos? A divisão de Pangeia em Laurásia e Gondwana, né? Então, isso vai acontecer no segundo período. Você lembra? O primeiro período, perdão, é o Triássico, o segundo é o Jurássico. Então, esse é um dos períodos da Era Mesozoica, né? São 3 períodos: Jurássico, Triássico e o Cretáceo, tá bom? Então, esses 2 períodos estão representados, quer dizer, tá? Aqui já está respaldado aquilo que eu acabei colocando em tela, né? Então, você tem, num primeiro momento, a divisão de Pangeia, em Laurásia e em Gondwana. Aí, no período dos animais sáureos, né, dos animais de grande porte, quando já há uma movimentação maior de Pangeia, tá? Você já tem vida animal de grande porte, principalmente esses animais répteis, tá bom? Você já começa a ter a deriva continental. Tá? E aí, no último período da Era Mesozoica, né, esse desenho de baixo, lado esquerdo seu, é o período Cretáceo. Então, esse período aí já demonstra o fim dos animais sáureos, né, com N teorias, choque de meteoro, mudança climática, tá? Não vamos entrar em polêmica aqui, só que você lembra que nesse desenho já começa a definir o contorno dos continentes, inclusive já percebendo o deslocamento da Austrália, né? E também o deslocamento da Antártida, já começa a entrar na própria deriva, tá bom? Você vê que nesse desenho do período Cretáceo, ainda o Gondwana não está totalmente separado, tá bom? E já, desculpa, a Laurásia lá em cima. Gondwana já tem uma separação mais nítida, porque o que está no centro da Terra? O continente africano, está bem notório aí para você. E quando ele fala em atualidade, né, desse desenho do lado direito seu, isso aí já era Cenozoica. Se você quiser até colocar na sua apostila aí, era Cenozoica, período terciário. Porque esse período ele vai ter como característica principal a configuração atual dos continentes, do jeito que a gente vê hoje, certo? E também o choque das placas, que a gente vai explicar doravante para vocês, tá bom? Então, quando fala atualidade, isso quer dizer era Cenozoica, tá? E o período é o terciário. Tudo bem? Está bem esclarecido, tá? Tanto que depois a gente vai colocar aí na plataforma alguns exercícios que estão pedindo isso que a gente está colocando, tá bom? E esse é uma simulação de como que aconteceu a deriva continental. Se você pegar o ajuntamento de Pangeia, e o que vai acontecer no decorrer de milhões de anos, certo? Até a configuração atual, quando chega a Era Cenozoica, e principalmente o período quaternário. O quaternário é quando chega o homem, né? Bom, por isso que eu falo, né? Essa matéria não é contra a Bíblia, nada, mas ela acaba justificando a formação do nosso planeta, como que ele era
Por isso que é aquela pergunta, né? Existiram animais de grande porte? Sim. É verdade que a nossa região aqui já foi vulcânica no passado? Onde que eu posso encontrar petróleo? Onde que eu posso encontrar ouro? Tudo isso aí é explicado pela geologia, que é essa ciência que estuda o passado do nosso planeta, as configurações, onde estão os combustíveis fósseis, onde estão os recursos minerais e metálicos e todas as características que são inerentes ao nosso planeta, tá bom? A outra teoria, essa aqui é mais recente, né? Então essa aí é de 1967, né? Está aí na página 23. Então o que que ela demonstra? Que você tem a crosta, né? Então a crosta é essa superfície sólida, só que ela é fina, e ela está dividida em placas, né? Nós sabemos que são várias placas, depois eu vou mostrar aqui o desenho das placas tectônicas, e esse material sólido, ele está em cima de um material plasmático, esse material, o magma. Então, por isso que provoca, devido à alta temperatura do magma, você vai ter a situação, né, da ocorrência da movimentação sísmica. Então, não se entendia por que tinha terremoto num lugar, não tinha no outro, por que tinha erupção vulcânica. Então, todos esses fenômenos, que são fenômenos naturais, né, que não tem nada a ver com o homem, eles passavam sempre por um período de maior elucidação. Então, quando surgiu essa teoria, né, elaborada pelo americano William Morgan, em 1967, começa a também rastrear o fundo dos oceanos, que até os dias de hoje é o que menos a gente conhece, né? Certo? Então, o que é sabido de todos? Que no fundo do oceano nós temos grandes cadeias de montanhas que, na verdade, vão ser limite das placas tectônicas. Então, as chamadas dorsais. Por isso que aí na tela você vê as três principais dorsais oceânicas, que é a dorsal leste do Pacífico, né? Tá bom? Tem a dorsal, a mais famosa, a dorsal mesoatlântica, né? Ou a cordilheira mesoatlântica, que vamos fazer o detalhe dela no outro desenho. E no meio do Oceano Índico há uma outra dorsal, inclusive com várias falhas geológicas, precipícios, né? Várias situações que acabam, inclusive, interpretando o próprio passado do nosso planeta e as configurações que a gente acaba observando, tá bom? Então aqui nós temos um gráfico para demonstrar para vocês, por isso é a geocronologia, que trabalha em cima da outra teoria, chamada Floor Deep, a teoria da expansão do fundo do oceano. E a melhor forma de você entender isso é a própria dorsal mesoatlântica, que divide tanto a América do Norte da Europa, divide o continente sul-americano com o continente africano. Então essa área ela está em expansão, a gente vai falar na delimitação dela. Então, a partir desse momento, a descoberta dessa grande dorsal começa a explicar uma série de eventos e também conhece-se mais o planeta que nós vivemos, tá bom? Tá? Esse é o desenho clássico que está na página 24, dá uma olhada na sua apostila, que são as 12 placas tectônicas. São 6 grandes placas, né? As placas americanas, a placa do Pacífico, a placa euroasiática, a placa indo-australiana, a placa da Antártida, e placas menores, né? Como a placa de Cocos, a placa do Caribe, onde está o Haiti, né? Que sofreu aquele terremoto que aniquilou lá quase 200 mil pessoas, tá bom? E você tem a placa de Nazca, que comprime aqui a América do Sul. Você vê que ela é um pedaço da placa do Pacífico, né? E a vantagem nossa brasileira, você vê que nós estamos no centro da placa sul-americana, por isso que a chance de termos um sismo de maior intensidade é bem pouca, né? Não é possível. A gente vai lembrar que há pressões que acabam também causando algum sismo de baixa intensidade, mas não comparado como o Chile, como o Japão, a Indonésia, esses países, ou o próprio Estados Unidos, que tem a falha geológica, a gente vai explicar. E note a dorsal mesoatlântica, né? Você vê que ela vai lá desde vamos pegar lá em cima, né? Desde lá do Polo Norte, ela vai descendo, ela tem um formato de S, mais ou menos, né? Ela faz a divisão das placas americanas com a placa euroasiática, com a placa africana, com a placa sul-americana, até a placa da Antártida. Então ela desce lá. Então ali, essa situação de cordilheira, isso só foi descoberto lá na década de 60, quando você tem o uso do sonar, né, que acaba elucidando
aquilo que o homem ainda não entendia. Hoje é sabido de todos que essas placas, elas estão em movimento, e essa é a principal justificativa de termos um planeta em constante transformação, né? Que vai dar vazão, inclusive, ao próprio relevo, certo? Aí, aquilo que eu estava falando para você, qual a diferença da Terra com Marte, com outros planetas que tem crosta, né? Porque outros são planetas gasosos, aí não interessa, né? Os planetas que têm crosta, que são sólidos. Então, no nosso planeta, existem as células de convecção, quer dizer, o que nós temos? Embaixo da crosta, como disse para você, você tem o primeiro manto, né? A temperatura dele é de 4.000 graus Celsius. Se eu estou indo em direção ao centro do planeta, essa temperatura vai ser bem maior, ela vai ser de torno de 6.000 graus Celsius. Então, quer dizer, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, isso vai pressionar principalmente aonde? As bordas, né? Então, as bordas, onde que há o limite das placas, a pressão será maior, a placa vai se chocar, ou esse material vai extravasar, quando nós temos a erupção vulcânica, ou quando o sismo está no oceano, que são os tsunamis, né, os maremotos, né? Então, tudo isso aí demonstra um planeta vivo, um planeta que internamente ele está em constante mutação, certo? E isso acaba transferindo para a parte externa, tá? É um fato importantíssimo. Bom, agora, aí na página número 24, e de 24 até a página 24 e 25, você tem lá as bordas, o limite das placas. Então, aqui tem que prestar bastante atenção, que como é que você pode definir se a placa está batendo, se ela está só deslizando uma em cima da outra, uma está entrando em cima da outra, né? Então a gente está começando aqui com as placas chamadas divergentes, que são construtivas, né? Então nesse caso, ó, quando uma nova crosta é gerada, as placas se distanciam. Então essa área aqui é uma área de afastamento, certo? Então é o caso aí da dorsal mesmo atlântica, porque a partir disso aí, como você pode observar, elas estão em áreas de borda, tá bom? Só que aqui há afastamento. Então, quer dizer, há um movimento subducional e, com certeza, você vai ter agora uma forma de relevo, né? É o caso específico da dorsal mesoatlântica. Outro exemplo está na África, né? Que é o Rift Valley, que é o chifre da África lá, né? Então, você pega lá, como no desenho que você está observando, você tem a área que é a divisa da África com o Oriente Médio. Ali nós temos o surgimento, inclusive, do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho surgiu quando há essa separação. Então, o Oceano Índico adentrou por ali e aí formou o Mar Vermelho, que na realidade seria até um lago, né? Que posteriormente foi feito um canal artificial, que é o canal do Suez, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Esse é o mar, inclusive, da Bíblia. Bom, então essa área, ela é uma área sísmica. Então você tem uma falha aí, né, geológica, está havendo um afastamento. Há uma grande teoria que essa área um dia vai se romper. E nessa parte oriental da África, né, a parte leste, você tem vários vulcões ativos. E é nessa área, inclusive, que nasce o Rio Nilo, né? Nasce lá perto do Lago Vitória, ele corta todo o deserto do Saara, tá bom? Então esse é um exemplo bastante relevante, né? As áreas convergentes, ou seja, áreas destrutivas, né? Então aqui é subducção, lá atrás é aducção, aqui é subducção. Então nessa parte que você está vendo, já há uma colisão, então bate, né? Quer dizer, ela tá, a parte oceânica com a parte continental. E o melhor exemplo disso é a Cordilheira dos Andes. Você observou, a cordilheira está numa área que ela foi formada no choque da placa de Nazca, que é um pedaço da placa do Pacífico, com a placa sul-americana. Aí nós temos a formação dessa, que é a maior cadeia de montanhas em extensão, não em altitude, mas em extensão. O desenho deixa bem claro para você, né? Que ela está entrando por baixo, né? Certo? Então há um choque. Por isso que o país símbolo para esse desenho aí é o Chile. Então, o Chile é o país que mais tem movimentação sísmica aqui na América do Sul, né? Terremotos, não é um país sinônimo de vulcões, né? Tem o Equador e acho que a Colômbia tem até mais vulcões ativos do que o próprio Chile, mas ele é o recordista do sismo de maior intensidade, né? Que já aconteceu, foi em 1960, 9,5, alguma coisa assim, mas foi lá no deserto do Atacama, então não provocou tanta
tantas mortes, né? Mas já demonstra como essa área tem que tomar bastante cuidado, né? Inclusive até próprio tsunami, né? Não é o país civil de tsunami, mas é o país recordista aqui em relação a terremotos, tá bom? Tá? Aí nós temos a explicação lá da área convergente, aí na área continental, placa com placa, tá? O outro era oceano com continente. E o resultado aqui é a maior cadeia de montanhas em altitude, que é a Cordilheira do Himalaia, lá que está o pico do Everest. Então aqui, como é que se formou o Himalaia? Lembra daquele desenho anterior? A Índia, né? Ela estava em Laurásia, em Gondwana. Aí ela subiu na deriva continental e deu uma porrada na parte de cima da placa eurasiática. Então dobrou tudo ali. Por isso que a Cordilheira do Himalaia está entre a Índia e a China. Ali está o Nepal, inclusive. Certo? Então aquela área é o que é chamado teto do mundo, né? Então tem até uma imagem bastante legal para você, né, tirada de satélite, para você observar como que o nosso planeta é maravilhoso, né? Aqui você está vendo a imagem que o pessoal chama que é o teto do mundo. Ali você tem montanhas, como o próprio Pico do Everest, com quase 9.000 metros de altitude. Apesar que a montanha que mais se escolhe para escalar é a mais perigosa, que é o K2. É um pouquinho menor, mas é o mais perigoso. Está no lado chinês, não pode entrar, e muitos desses alpinistas acabam até perdendo a vida em nome de querer uma nova aventura, etc. E tal, tá bom? Nós temos essa característica. Tá? Nós temos o outro exemplo, o oceano. É o caso de muitas ilhas, tá? Como Havaí, etc. E tal, né? Que estão em áreas convergentes, são áreas que, invariavelmente, as ilhas são de origem vulcânica, então você tem uma probabilidade maior desse fenômeno, né? Tsunamis também, tá bom? Mas explica-se, né? Ou explicita-se a origem de muitas ilhas em áreas convergentes, oceano com oceano, certo? Tá? Aí você tem a conservativa. A conservativa, que é transformante ou transcorrente, é a mesma coisa. Então aqui, o movimento dela é lateral. Tá? Por isso que o principal exemplo é a falha de San Andreas, que você está vendo aí na tela. Então a falha de San Andreas está na costa oeste dos Estados Unidos. Ela está em uma área onde a placa do Pacífico está entrando em cima da placa norte-americana. Então eles estão esperando um grande terremoto superior à escala Richter, né? 10,8, alguma coisa assim. E por isso que você tem vários filmes que geralmente retratam essa área, na Califórnia, né? 2012, o que eu falei em sala de aula? San Andreas, terremoto, tá bom? Vários filmes, jogos, né, de computador, aí, GTA e tal. Você sabe muito bem, conhece melhor, né, que a gente, tá bom? E que sempre estão retratando essa área, que é uma falha, uma cicatriz que tem e sempre está movimentando. Por isso que a cidade símbolo da falha de San Andreas é a cidade de São Francisco, é onde está o Golden Gate, né? E ali, geralmente, você tem uma convergência maior de fatos. Então, eles estão aguardando um grande sismo, tá bom? Tudo bem, gente? Então, a partir desse instante agora, que eu já tenho essa base geológica, eu preciso lembrar quais são os 3 tipos de estruturas geológicas, tá? Aí você pega a sua apostila e você vai lá para a página número 28, tá bom? Que é aí estruturas geológicas, e também você tem a questão ligada ao começo do relevo, tá? Então, vamos lembrar o seguinte, já que eu tenho essa base de geologia, agora existem 3 tipos de estruturas geológicas, que são os escudos ou maciços cristalinos, são áreas antigas formadas lá na era pré-cambriana, certo? São áreas que geralmente a rocha ou é magmática ou ela é metamórfica. Essas rochas são rochas que têm diferentes tipos de constituição mineralógica, tá bom? Esses escudos são áreas também chamadas de dobramentos antigos, não confundir com dobramentos modernos. Então, sempre lembra, escudos ou maciços cristalinos ou maciços antigos são áreas de formação da era pré-cambriana, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar. Aí você vai ver que haverá um tipo de relevo.
que conforme for a estrutura geológica, o relevo será resultante dessa estrutura geológica. Posso até adiantar aqui. Tá? Área de escudos, ou é área que você vai ter, vai ter áreas de planaltos ou depressões. Tá bom? Já bacias sedimentares já não tem nada a ver com a parte erosiva. Então são áreas que já sofreu o processo de erosão, agora é área de sedimentação. Então essas bacias é onde, inclusive, nós podemos encontrar os combustíveis fósseis. Então aí que você vai encontrar o petróleo, o carvão, o xisto bituminoso, aquilo que eu estava falando para vocês. Então elas já são posterior, já é da era paleozoica ou mesozoica, certo? Então escudos cristalinos era pré-cambriano. Bacias sedimentares era paleozoica ou mesozoica. É quando você vai encontrar combustíveis como carvão, petróleo, como eu falei para você, o próprio gás natural. Tá? Então, ou áreas que o relevo vai ser área de planície. Por isso que essa planície ela pode ser sedimentar, litorânea, pode ser planície sedimentar fluvial, tá? Vai depender da constituição litológica, certo? E aí nós temos o tal dos dobramentos modernos. Então, são áreas que foram dobradas na última era, que é a era cenozoica, né? Período terciário, tá bom? Então, o choque das placas trouxe diretamente como resultado a formação de montanhas, por isso que você não pode confundir serra, morros, né, com montanha. Montanha, do ponto de vista geológico, é área de dobramento de placa, certo? Então, áreas onde você tem um choque direto das placas, e isso dobrou, né, por isso que você tem as cordilheiras, que é o conjunto de montanhas, e a partir desse instante, essa área é uma área sísmica, uma área de grande instabilidade, tá? Áreas de erupção vulcânica, áreas de terremotos, áreas de tsunamis, né? Que passa a compor o próprio planeta. Então, esses são os 3 tipos de estruturas geológicas que nós temos, tá? Bom, no caso do Brasil, eu vou só dar a parte brasileira mesmo, vou trabalhar mais no final da apostila. Mas aqui já quero deixar bem claro para vocês que, por exemplo, no nosso caso, felizmente, nós não temos área de dobramentos modernos. Né? Deixei bem claro isso quando eu fiz o desenho lá da América do Sul. Porque, como nós estamos no centro da placa, a área nossa é uma área antiga, desgastada pelo processo erosivo, ou uma área sedimentar. Então eu vou ter, né, ou área de escudos ou maciços antigos, onde eu vou encontrar as grandes reservas minerais, aí sim. Aí quando eu for dar a parte de recursos minerais brasileiros, né, que é a nossa grande riqueza, você vai lembrar dessa aula de geologia. Eu só posso encontrar recursos minerais metálicos, ferro, manganês, bauxita, o que for, somente na estrutura de escudos ou maciços cristalinos, certo? Que foram formados lá na era pré-cambriana e no período chamado proterozoico, tá bom? Então o Brasil ele tem essa riqueza. E também, né, a maior parte da estrutura geológica brasileira ela é formada por bacias sedimentares. Então, são áreas de sedimentares. Por isso você tem planaltos sedimentares, é o caso aqui nosso, certo? Você vê que no caso do Paraná, né, esse amarelo que você está vendo aqui, ó, quando eu for dar aula sobre o Paraná, nós temos os diferentes planaltos, né? Nós, por exemplo, aqui em Londrina, nós estamos no 3º planalto, que é o planalto de Guarapuava. Então, esse é um planalto sedimentar. Tá bom? Então, você tem uma formação geológica, uma estrutura geológica, que vai dar vazão, inclusive, ao relevo. Então, o relevo aqui é uma área de planalto, né, que é fruto desse processo erosivo e vai trazer depois as suas características, que são características econômicas. E você observou que nessa tela nós temos também a questão ligada às jazidas de petróleo. Você vê que boa parte do petróleo em nosso país é encontrado fora do continente, uma chamada plataforma continental. E aquele agrupamento ali, perto do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né, do estado de São Paulo, essa é a tal da camada pressão. A gente vai explicar, volta a insistir, né, depois nas aulas, que vamos trabalhar com as fontes de energias e também os recursos minerais. Então, lembrando que o nosso país também tem petróleo, só que o petróleo, a grande parte dele está nessa área do oceano, que é a plataforma continental. Apesar que você vê que também na Amazônia tem. Só que na Amazônia tem mais gás natural do que petróleo, tá? Mas é um outro recurso que eu também posso estar utilizando. Faz parte da minha estrutura geológica, tá bom? Aí aquela pergunta, é impossível ter terremoto no Brasil? Não, ele é pouco provável. Por quê? Porque nós estamos no centro da placa, tá bom?
Então nós temos aqui a ocorrência de sismos de pequena intensidade, certo? Então nós já tivemos, que inclusive aqui em Londrina, ano passado, ano retrasado, um sismo, né, medido pela USP, tá bom? Junto com a Universidade de Londrina, com a UEL, mas é acomodação, não está derivado direto do choque das placas. Você vê que na parte oeste do Brasil, lá entre o Acre, né, que você está vendo aí na tela, mais próximo da cordilheira dos Andes, aí você tem uma sismicidade até um pouquinho maior, mas não perceptível. Tanto que você fala no Acre, você nem está lembrando do terremoto, mas ele está mais próximo da cordilheira dos Andes, que é a área de colisão de placas, né, a área de subducção que eu acabei falando para vocês, certo? Então já está respondida essa pergunta, tá bom? Melhor ainda com esse desenho. Então esse desenho aqui ele já retrata diretamente a América do Sul. Você vê que as placas africana e da América do Sul estão se afastando. Então aqui você tem a dorsal, você vê as linhas, elas são contrárias na dorsal mesoatlântica. E já onde está a Cordilheira dos Andes, já a área de embate. Então não é à toa que a teoria Floor Deep, né, a expansão do fundo do Oceano Atlântico, e a colisão com as placas tanto sul-americanas como norte-americanas, vão bater lá com a placa do Pacífico, certo? Aqui na América do Sul é placa com placa, então você tem um sismo de maior intensidade no Chile. Lá na América do Norte, o problema é a falha geológica, a falha lá de San Andreas, então ela está em outro tipo de movimento, outro tipo de limite, mas deixa elucidando. Você vê que o continente africano, a placa dele já está estável, que a parte sísmica da África é lá no próximo ali, o Mar Vermelho, lembra? Nós explicamos o chifre da África, lá está outra borda da própria placa, tá bom? Bom, agora chegou na aula que seria a rotina normal, né? Se não houvesse aquela interrupção. Você vê que eu tive que resgatar toda a parte de geologia para agora entrar em geomorfologia, tá bom? Geo, terra, morfo, formas, logia, estudo. Então, o estudo das diferentes formas existentes em nosso planeta, isso é chamado de relevo, tá bom? Só por que já não coloca relevo? Porque o relevo, né, é resultado, a ciência que vai estudar o relevo do nosso planeta, essa ciência é a geomorfologia. Assim como a geologia estuda o passado do planeta, a evolução, as transformações, todos os processos. A geomorfologia já estuda a parte do formato, né, as diferentes formas. Por isso que quando você dá aula sobre o relevo, você sempre tem que lembrar isso. O relevo é resultado de dois tipos de agentes. Os agentes endógenos ou internos, certo? E os agentes exógenos. Então você que está aí com a apostila aberta, na página 28, né? Tanto que o título da apostila é As Forças de Construção do Relevo. Então, está faltando aí o título oficial, que é Geomorfologia. Tá? Então, no vestibular, ele pode cobrar com qualquer uma dessas palavras. Então, os agentes endógenos ou internos são aqueles agentes construtores. Por quê? Porque tem a ver com magma, certo? Por isso que existem três tipos de agentes endógenos ou internos. O primeiro deles é o tectonismo. Então, o que é o tectonismo? Né? É uma ação do magma sobre a crosta, certo? Então, pela pressão devido à alta temperatura, ou a placa ela dobra, certo? Ou ela fratura. Quando ela dobra, quando houve o dobramento total dela, né? Então você vai ter a formação das montanhas, das cordilheiras. Esse processo é chamado de orogênese. Tá bom? Então, orogênese é um tectonismo, certo? Que é a dobra da placa, aonde que ela dobra? Né? Na borda, no limite dela. Você tem isso. Em outros lugares, não haverá a dobra, haverá uma ruptura, haverá uma falha, certo? Haverá uma fratura. Aí esse movimento é chamado epirogênese. Tá bom? Então, orogênese dobra, tá? Formação de montanhas e as cordilheiras. E epirogênese, quando você tem a fratura. Então, pressionou tal, ao invés de dobrar, ela fraturou. Aí você tem uma falha geológica, é o caso lá da falha de San Andreas, certo? Fratura, aquela falha Rift Valley, lá na África, tá bom? Aí esse movimento é chamado de epirogênese, certo? Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos de como que o nosso planeta ele se transformou no decorrer de milhões
de anos, né? Então, estudando as diferentes camadas de rocha, a própria superfície, já se evidencia muita coisa que aconteceu. Por isso que eu quando falo, né, quando a gente deu aquela aula das eras geológicas, né, então você vê que quando o homem chega, já tinha acontecido praticamente tudo. Então o homem é da era cenozoica, período quaternário, né? Então o nosso planeta já teve várias configurações e o relevo também ele é mutável, né, não é imutável, certo? Porque ele tem a ver diretamente com essas situações que você está vendo. Olha só que imagem dessa. Isso aqui é tudo lava vulcânica. Olha como é que ela, certo? Ela teve um formato bastante peculiar, né? As camadas que estão dispostas aí, que você está observando, né? Então, isso faz parte, né, da história do nosso planeta. É uma situação bastante maravilhosa, né? Viver num planeta que tem tudo para a gente, né? Que precisamos sobreviver, né? E agora, o outro agente endógeno também é construtivo? Não. Senhor, mas peraí, o vulcão mata. O vulcão, o que ele é? É a janela da crosta. Extravasa aquilo que está dentro. O que está dentro? Está um material com uma temperatura elevadíssima. Esse material é o magma. Por isso que quando há a explosão de um vulcão, o mais letal, né, é a parte dos gases, que você está vendo aí do lado esquerdo. Esses gases aí são letais. Que ele é a base de quê? De dióxido de enxofre. Tá? A imagem clássica de uma erupção vulcânica é a lava, né? Você vê que na cratera de um vulcão, você tem uma temperatura de quase 1000 graus, né? Até é irônico uma pessoa ali perto, né? Você vê aqui, a que ponto que se chega um indivíduo, né? Às vezes você tem o profissional que é o vulcanólogo, ele tem como expertise estudar os vulcões que estão em atividade, né? Para nós isso aqui seria uma situação que nunca queríamos experimentar isso, mas faz parte muitas vezes do jogo profissional. Então você viu que o magma ele tem essa coloração alaranjada, né, um vermelho bem forte, porque ele tem uma temperatura elevadíssima. Aí ele vai resfriar, aí ele vai formar de novo rocha, né? Você vê que a Terra está em constante transformação. Então sempre quando há uma erupção vulcânica, você tem a formação de uma nova ilha, ou de uma nova espécies que vão sobreviver em função daquela área, né? E aí nós temos a questão dos terremotos que vão acontecer em áreas continentais, tá bom? E principalmente lembrando que esse abalo sísmico, a frequência dele maior é nas bordas das placas, né? Pode acontecer no interior, mas de menor intensidade, só quando ela vibrou tal, mas diferentemente desses países que são mais açoitados, né? Terremotos de grande intensidade, né? Às vezes superior a 8 pontos, né? Na escala Richter, né? Tá bom? São altamente destrutivos. E o terremoto é muito mais letal em áreas mais populosas, é claro. Tá bom? Ou países que têm pouca infraestrutura, é o caso do Haiti. Você vê que naquele mesmo ano aconteceu um terremoto no Chile, de intensidade até maior. Matou pouca, não chegou a 5.000 pessoas. E já lá no Haiti morreram 200.000, porque é um país pobre, miserável, não tem condições. O outro país que está preparado para esse fenômeno natural é o Japão, certo? Então convive com isso, eles sabem muito bem, e quando há esse tipo de tragédia, você vê que aquela situação lá de tsunami, né, foi muito pior que vários terremotos. Porque o tsunami, quando vem, ele leva tudo, mas demonstra que a Terra é um planeta que está em constante transformação. Então esses são os chamados agentes endógenos ou internos, né? Então, tectonismo, vulcanismo e o terremoto, os terremotos, tá? Agora, na sua apostila, você, por favor, na página 30, dá uma olhadinha lá. Aí você tem os agentes exógenos ou externos, certo? Então, esse aqui, já a função dele é destruir, tá? Por que o outro é construído? Porque o outro está em constante transformação. Esse aqui já é externo, tanto que o homem está aqui. Então, o homem, ele é um agente que vai provocar também destruição, certo? É uma ação antrópica. Mas, comumente, quando você fala em agentes exógenos, você associa direto àquela palavra lá, intemperismo. O que é o intemperismo? Né? É o desgaste erosivo em cima da crosta, certo? Por isso que existem dois tipos de intemperismo, que é o intemperismo físico, que é a desagregação mecânica da rocha, tá bom? É provocado pelo sol e pelo vento,
que são os dois agentes de intempéries, e o intemperismo químico, que já é a ação da água, tá bom? Então, o que é? A dissolução dos minerais que estavam solidificados, né? Aí você tem o termo da química, que é a hidrólise. Então, há uma reação química que provoca essa dissolução daquilo que estava agregado. Então, lembra sempre disso. Tem dois tipos de intemperismo: o intemperismo físico e o intemperismo químico, tá bom? Tá? Aí nós temos a questão da erosão, que faz parte também desse contexto, porque vários fenômenos que tem no nosso planeta passam a ser produtivos e muitas vezes até destrutivos. É o caso aí da erosão pluvial, né? A água da chuva, nós estamos, dá para você observar aí na página 31. Né? Na página 31 ele já começa a trabalhar em cima das erosões. Então a água da chuva, a chuva é extremamente essencial. Só que quando que ela passa a ser destrutiva? Quando ela ocorre em áreas que foram modificadas pelo homem. Então, o problema que nós tivemos esse ano aqui no Brasil, né, no litoral, pessoas morando em áreas de morros, áreas acidentadas, né, com grande declividade, e com isso aí tivemos várias mortes, tá bom? Outra erosão é a erosão fluvial, que é a água do quê? Dos rios, mesma coisa. Tá? Ela passa a ser destrutiva se você tem pessoas morando em áreas ribeirinhas, onde não se permite com que, quando o rio ele enche, ele precisa de uma área sedimentar ali, né? Essa área lateral dele lá, que é a margem. A partir do instante que eu tiro toda a vegetação nativa, aquela mata-galeria, né? E acaba ocupando de uma maneira que não é uma maneira correta, então eu vou ter as tragédias. Né? Então, não é à toa que isso está acontecendo em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. A erosão marinha, já a água dos oceanos, quer dizer, então você tem uma situação que tem a ver, inclusive, com o aquecimento global. Tá? O derretimento das geleiras, etc. e tal, tem aumentado o nível dos oceanos, pessoas morando em áreas litorâneas, quando ao avanço da maré acaba tendo um grande prejuízo, morte de pessoas. Então, esse é um processo. Quer dizer, o que está aqui na tela é natural. Passa a ser mais trágico quando você tem pessoas morando em determinadas localidades. E aí você está à mercê das forças, por isso que fala muito das forças da natureza. Tá? O nosso planeta está em isostasia, está em perfeita harmonia. Se você quebrar isso aí, é claro que você vai ter todas as consequências negativas. Aí você tem a erosão eólica, né, a força dos ventos, isso acontece mais em área de clima árido e semiárido, bom, sendo o caso aqui no sertão nordestino, clima semiárido, e mais ainda significativo em clima desértico, certo? Então, em áreas onde você tem um clima árido, né, clima desértico. Né? Aí nós temos a erosão glacial, ação do quê? Das geleiras. Volto a insistir naquela questão ligada ao aquecimento global. O degelo dos blocos, né, das calotas, formando os icebergs, e com isso nós temos até uma das evidências da questão das mudanças climáticas. Mas isso aí é um outro assunto que nós vamos trabalhar. Então, entendeu aqui? Os agentes exógenos ou externos, tá? Todos eles com as situações, cada um elucidado, tá bom? Então, nós temos algumas imagens dos agentes, né? A temperatura do Sol é intemperismo físico, ele provoca a dilatação e a contração do meio sólido. Você tem outros agentes que estão ligados a esse tipo de ação externa, né? Tá bom? Então você tem o intemperismo físico, químico e as formas de erosão. Todos os agentes naturais, quer dizer, a paisagem terrestre é maravilhosa. Então, os fenômenos que acontecem, como digo para você, né? Podem ser prejudiciais devido à exposição de que cada um acaba se propondo, né? As formas de relevo, quer dizer, situações como essa, né? Você vê esses canyons, olha que maravilha, né? Que tem nos Estados Unidos, você tem do lado esquerdo seu, né? Tá? Que é a região lá dos Grand Canyon, que é o Rio Colorado. Do lado direito, essa região de fiordes, que tem lá na Escandinávia, lá na Europa setentrional. Então, são paisagens que têm a ver diretamente com o nosso planeta
que tornam ele singular, quer dizer, um planeta totalmente diferente dos demais, tá bom? Aí os tipos de erosões, né? É legal destacar essa imagem aqui, símbolo do nosso estado, né? Que é lá da Vila Velha, né? Que é a erosão eólica, né? Tá bom? Quando eu for dar aula sobre o Paraná, e você que vai prestar algum concurso que trabalha em cima do Paraná, uma das paisagens turísticas ligada ao nosso estado, essa imagem aí, né, da taça, né? Que fica lá em Ponta Grossa, e está na área do segundo Planalto, inclusive de Ponta Grossa, mas nós teremos uma aula específica sobre essa situação, tá bom? E esse aqui, também volto a insistir, a parte brasileira, eu vou trabalhar melhor lá no final da apostila, mas eu quero que você tenha como essa a gente está fazendo um retomar, por isso que essa aula está um pouquinho mais longa, né? Para a gente poder ter uma base legal, tá bom? Então você lembra das formas de relevo. Você vê que aqui no Brasil nós temos áreas de planalto, temos áreas de depressões e planície. O que nós não temos? Montanhas. Então nós não temos dobramento de placa. Então não temos dobramentos modernos, tem cordilheira. Tá? O que nós temos são serras, áreas de chapadas. Eu vou explicar isso melhor doravante para você. Áreas de planície, depressão, eu só tenho depressão relativa, não tenho depressão absoluta. Essas são as formas de relevo encontradas em nosso país, tá bom? Só antevendo, né? Planalto, área que é desgastada pela erosão. Altitude não é o fator predominante. O que é predominante ou preponderante é a questão do processo erosivo. Bom, então essa área aí, ela foi formada lá na era pré-cambriana, área de escudos ou maciços, né? Você tem serras, essa imagem que você está vendo é a área de chapadas, tá? No Brasil Central, Planalto Central. A gente vai posteriormente trabalhar com vocês. Falou planalto, área de desgaste erosivo, a gênese, maciços ou escudos cristalinos. Planície já também não é a altitude, geralmente é mais baixa, né? Mas aqui o processo é processo de deposição. Por isso que a planície é a área de sedimentação, áreas de bacias sedimentares. Ou é a área, né, que está próxima ao rio, ou no litoral, planície fluvial ou planície litorânea, planície costeira. Você vê que no nosso país nós temos as duas. Bom, nós temos as grandes bacias hidrográficas, nós temos também um litoral de 7.400 quilômetros. Então isso é a área de planície, certo? E depressão, como eu disse para você, tem dois tipos. A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. Então é o exemplo que você está vendo aí na tela, tá? Uma área que está abaixo do nível do mar, essa letra B aí, tá bom? E você tem a depressão relativa, que está entre duas mais altas, certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós não temos a depressão absoluta. Em nenhuma parte do nosso país está abaixo do nível do mar. Você pega aqui a região de Londrina, nossa altitude média aqui é em torno de 600 metros, certo? Então, esses são os três tipos de relevo, né? Porque já que nós não temos montanha, nós não temos área de dobramento de placa, certo? Pessoal, espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Nós retomamos geologia e fizemos agora a primeira forma de apresentar geomorfologia, tá bom? Eu deixei aí na plataforma alguns exercícios dessa aula e semana que vem a gente está voltando para poder já entrar num novo assunto. Esse novo assunto, se eu não me engano, é hidrografia. É um assunto totalmente diferente desse e que nós vamos trabalhar em cima do bem mais importante do nosso planeta. Espero que todos, né, tenham uma excelente semana, se cuidem, né, como a gente está se cuidando aqui também, tá certo? Com a nossa família. E já na outra semana eu posto uma nova aula para a gente ter um conteúdo mais específico sobre isso. Um abraço a todos, tá? Felicidade para vocês. Tchau, tchau.